Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje são 14 de maio de 2023. Meu nome é Igor Riqueza. Essa live ela ocorre dentro de uma mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. O desenvolvimento pessoal quântico nada mais é do que uma nomenclatura. A nossa mentoria ela tem como finalidade fazer as pessoas prosperarem, evoluírem, terem expansões de consciência através do paradigma, podemos chamar quântico, paradigma através do entendimento de como o universo funciona. Paradigma de John Nash, cooperação. E é muito importante, aproveitando o que foi falado, entender o seguinte: todos vocês devem ter clareza disso que eu vou dizer agora. É o seguinte: quando a pessoa fala que ela estuda mecânica quântica e o que ela estuda é lei da atração, entendimento de como o universo funciona, ela está falando algo equivocado? Em tese, sim, está. Por quê? Deixa eu explicar. Mecânica quântica, física quântica, nada mais é do que isso segundo alguns físicos, né, que são minoria. Mas não importa, isso aí é um detalhe. Segundo a minoria desses físicos, a física quântica é uma comprovação científica de tudo da lei da atração. Pronto. Dessa questão, né? Esse entendimento de como o universo funciona, essas informações de como o universo funciona que nós passamos, que basicamente é a pessoa atrai aquilo que ela emana, né? De forma bem resumida, existiria uma explicação científica e essa explicação científica tem como base a física quântica. Só que isso é questionado por vários físicos. Bem, gente, quando se tem algo comprovado cientificamente, tudo muda. Tá? E isso na Matrix. Agora, para a gente, não precisa ter comprovação científica. Todo mundo está aqui porque vocês sentem, vocês sabem que tudo isso que nós falamos, que a pessoa atrai aquilo emana, que ela pode fazer cocriação, se a pessoa é boa, ela colhe bondade, se ela é uma pessoa ruim, ela colhe maldade, e por aí vai. Isso é algo tão natural que não precisa ter comprovação científica para a gente saber que funciona dessa forma. Então, só estou dizendo isso porque pode haver uma confusão aí, você pode, de uma forma equivocada, mas até por falta de conhecimento, dizer, eu estudo física quântica. Aí a pessoa vai falar, o que você estuda? É que lei da atração, não sei o quê. Aí a pessoa vai dizer, nossa, mas isso não tem nada a ver com a física quântica. Você vai ouvir isso muitas vezes. Não esquenta a cabeça. E isso, se existe essa crença que física quântica ela é a prova científica sobre como o universo funciona, como o universo funciona dentro desse nosso paradigma, se é ou não é, se as pessoas acreditam nisso ou não acreditam, isso não faz diferença para mim, para você, no que diz respeito aos seus resultados. Certo? Então, eu estou deixando isso claro, porque pode ocorrer de você, eu já ocorreu algumas vezes, eu vejo, inclusive eu passei por isso, tá? De dizer que, não, estou estudando física quântica, a pessoa, física quântica? Mas é o quê? Aí eu falo, isso. Eu falei, eu usei como base, né, o que o Hélio Couto, o Greg Braden, a Mitchell Gojwami, o que eles falam, e a pessoa falou, mas calma, isso aí não tem nada a ver com a física quântica. E eu falei assim, física quântica seria o quê? Aí a pessoa falou, é o estudo do comportamento do átomo, não sei o quê, mas isso não tem nada a ver com o desenvolvimento pessoal, não sei o quê. E, inclusive, algumas ficam agressivas quando se relaciona física quântica com desenvolvimento pessoal. E isso é uma outra questão. Por que elas ficam furiosas? Algumas ficam furiosas. Bem, então,
eu estou dizendo, deixando isso claro para você ter essa informação, para você saber o que ocorre quando alguém questiona que o que você estuda é física quântica, sim ou não. Exatamente isso que ocorre. Então, você não tem que se preocupar se as pessoas acham que isso é ou não física quântica, se é física quântica, que na verdade não é física quântica, é apenas uma prova científica, seria uma prova científica disso, e você não deve se preocupar se realmente a física quântica é uma prova científica do que a gente estuda, sim ou não. Você não precisa de prova científica nenhuma, você sabe que isso ocorre. Desde quando você era criança que você percebe isso. É, senão você não estaria aqui. Bom, dito isso, alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Pode perguntar. Bom, dito isso, vou fazer um rápido resumo de 1 ou 2 minutos do que foi falado de importante na última live. É o seguinte, resumindo, na última live nós explicamos que para a pessoa ter uma percepção transcendental, ela tem de estar vibrando na alegria sobre-humana. E para a pessoa estar vibrando na alegria sobre-humana, que é um sentimento que poucas pessoas conhecem, existe um método para isso. Basta a pessoa trazer para o seu hábito, trazer para o seu costume, tomar decisões, né, de acordo com os fatos, de acordo com o que está ocorrendo na vida dela, quando ela deve decidir algo, quando ela deve praticar algo, ter um comportamento, tomar uma decisão, fazer um ato, fazer algo, ela deve buscar pensar da seguinte forma: o que Jesus Cristo faria se estivesse aqui no meu lugar? E você, ao fazer esta reflexão e enxergar o que Jesus Cristo faria naquela situação, dentro do seu possível, você deve fazer igual. Colocando isso como um hábito, você vai começar a vibrar na frequência da alegria sobre-humana. E você vibrando na alegria sobre-humana, você tem uma percepção transcendental. Com a percepção transcendental, você se transforma num verdadeiro ser de luz aqui encarnado. Quando você tem, né, uma pessoa domina a percepção transcendental, é algo é um outro nível. E lembrando que isso é uma fase, né? A pessoa, do que ela vem tendo esse comportamento, ela vai acessando a percepção transcendental, vai acessando, acessa, para acessar, tem insights com essa percepção, que é uma percepção ultra, você enxerga o que percebe, enxerga o que ninguém enxerga, o que ninguém percebe, ninguém entre aspas, né? E isso vem vindo paulatinamente até entrar em sintonia total com você, buscando esse hábito de decidir de acordo, refletindo e decidindo de acordo com o que você acha que Jesus Cristo faria. É claro que o que você acha pode não ser o que Jesus Cristo faria. A percepção transcendental, ela só realmente é trabalhada quando a pessoa de fato tem o comportamento que Jesus Cristo faria. Não basta você achar que Jesus Cristo faria assim, assim, assado, vai agir assim, 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 assado também. Se de fato for o que Jesus Cristo faria, ok. Se não, você não está acessando, você não está trabalhando essa energia da percepção transcendental. E teve uma outra prática, que eu não vou nem citar também, mas eu gostaria de focar nessa. Tá? Focando nessa. Quero focar nessa, exatamente nessa, para não confundir. Este foi o ponto forte da nossa última live. É claro que teve várias questões, mas eu trazendo um ponto, né, levando para sua mente, faz com que os diversos outros pontos venham à tona para você também. Pode ser agora, pode ser, né, no decorrer aí do dia, pode ser de forma inconsciente no decorrer dos próximos dias. Bom, dito isso, vamos lá. E lembrando, importantíssimo, esse ponto, tudo é importante, mas esse
Lembrando que teve também, fizemos ao vivo, está gravado. É só olhar nossa última live postada, anterior a esta data. Vai ter um vídeo pequeno, pode ser o último vídeo grande de 1 hora, né, em data anterior à postagem desta aqui. Né? Hoje são 14 de maio, devo postar dia 15 ou dia 16 de maio esta live. Então, a última live, o último vídeo grande é a live anterior, onde está lá, onde foi passada uma prática poderosíssima, poderosíssima, mas você tem que entender, assistir a live e ver se realmente você quer, né, fazer, porque é um comando para que você se transforme no canal de luz. Um comando. Tá? Este comando, né, ele é passado pelo próprio professor Hélio Couto e também pelo Greg Braden ou pelo Amit Osho, um ou outro. Tá? Osho também, já mencionou, e o professor Hélio Couto também. É um comando que a pessoa ela meio que faz um pacto com os seres de luz, seres do bem, para que ela seja um canal de luz. E os chakras vão sendo transformados, isso está tudo explicado lá. Bom, se você se interessar, você pode dar uma analisada e tomar sua decisão. Dito isso, vamos lá. Você, ativista, você deve entender que o que vai fazer a diferença na sua vida é a ação. Estou batendo nesta tecla. A ação, o agir. Não existe sorte ou azar. Não existe isso. Eu falei, né, eu estava comentando antes de iniciar a gravação, que não existem coincidências. Não existe coincidência. Não existe sorte e azar. Existem leis. Leis. E quando eu falo leis, não é que está lá escrito lei X, não. Não. Nada mais é do que uma forma de você entender como o universo funciona. É o funcionamento do universo. É lei, é uma lei. Por que eu digo lei? Não é porque está escrito. É porque é assim e ponto. Que se baseia que você atrai aquilo que você emana. Agora, as pessoas, e por isso eu trouxe essa questão da percepção transcendental, as pessoas, elas é, carecem em muito da percepção sobre o que ela está emanando. Porque o que você quiser ter, basta você emanar que você vai ter. A questão é, a pessoa, ela tem a percepção do que ela está emanando? Isso falta. A pessoa não sabe o que ela está emanando. Se ela não sabe o que está emanando, ela não sabe o que vai retornar. Simples assim. Se você saber o que você está emanando, você sabe exatamente o que você terá. Bom, então, hoje você sabe exatamente o que você está emanando. Por quê? Por que esta minha afirmação? Que você sabe exatamente o que você está emanando. Se não sabe, deveria saber, com base nisso que eu falei. E por que? Alguém pode falar o porquê? Se você não sabe o que está emanando, você deveria saber. Algo muito simples. De que forma? Alguém pode responder? Já é um exercício de percepção aí. Alguém pode responder? Por quê? Vamos lá? Analisando a própria vida. Ponto! Boa, galera. Simples, gente. Você está emanando exatamente aquilo que você vivencia. Pum. É isso.
Se você está passando por uma situação de tristeza, você está emanando esta tristeza. Se você está passando por uma situação turbulenta, você está emanando esta situação turbulenta. Pode ser que essa situação turbulenta esteja sendo necessária nesse momento? Pode. Você está emanando aquilo. Você pode estar emanando aquilo por um bem seu. Lembrando, é claro que o top é você poder evoluir sem passar por turbulação, sem passar por sentimentos negativos algum. Eles só existem porque existem a necessidade de turbulações na vida de uma pessoa para que ela evolua, existe porque aquela pessoa se encontra numa situação de limitação de evoluir sem que essa situação ruim aconteça. Se ela conseguir mentalmente, isso é possível para qualquer um, atingir a evolução sem necessidade de passar pela situação ruim, ótimo. Ela vai fazer isso. Mas ela realmente entendeu que o comportamento X é o certo, o comportamento Y é errado, e isso é uma verdade líquida e certa, e isso o comportamento errado não vai se repetir, de forma alguma, não existe a possibilidade de nenhum. Esse comportamento, ela sente isso. Então, nada de ruim irá acontecer para que ela evolua naquela questão. Posso trazer um caso, posso falar várias situações aí, várias. Dificuldades financeiras, por exemplo. Agora, tem um ponto que confunde muitas pessoas. E isso é uma autossabotagem. As pessoas, elas gostam de usar elas fazem comparações. Ela aponta o dedo, aquele fulano. O que eu quero é que aquele fulano X ele conseguiu. Né? E ele age assim, assim, assado. Então eu vou agir assim, assim, assado e vou conseguir o que ele conseguiu. Aí ela vai lá, age daquela forma e não consegue. Por que isso? Por que isso ocorre? Porque as pessoas acreditam que todo o livro da vida daquela outra, elas não acreditam, elas não fazem ideia de que para que seja tudo equivalente, todo o livro da vida daquela pessoa deveria ser igual ao livro da vida dela. Livros da vida iguais. E outra, ela supõe que a pessoa fez Y, X e assado. Ela supõe. Ela pode até perguntar para a pessoa pode até afirmar isso. A pessoa pode até acreditar que ela fez só aquilo. Mas ela pode ter outras várias questões envolvidas. E dentro disso que eu estou dizendo, também existe um lado pejorativo. Por exemplo, vamos colocar, talvez esteja um pouco confuso, então vamos trazer para um caso prático. Uma pessoa passa num concurso público. Eu estou falando coisas micros, tá? Bem micros assim, para que seja compreensível. Uma pessoa estuda e passa para o concurso público. Aí uma pessoa vai falar, programação neurolinguística, eu vou copiar o modelo. Realmente, programação neurolinguística é excelente, tá? Eu vou copiar o que aquela pessoa fez e vou passar. Se ela copiar aquele modelo que aquela pessoa fez, ela vai ter uma tendência enorme de passar? Vai ter uma tendência enorme de passar. Né? Agora, garante que ela vai passar? Ela pode, inclusive, não passar? Sim, ela pode não passar. Por quê? Porque existem outros fatores, diversos outros fatores,
ali envolvidos. Pode ser que ela copie o comportamento, force a barra e passe. E ela vai falar, nossa, passei. Só que depois ela vai descobrir que aquela aprovação foi a pior coisa que aconteceu na vida dela. E o fato dela não ter passado era porque o universo estava a ajudando. Porém, a pessoa, como eu disse, ela tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um direito de cada ser. E se ela realmente copiar aqueles comportamentos e persistir, mais cedo ou mais tarde, ela vai entrar. Nem que ela, nossa, ela copiou os mesmos comportamentos relacionados a estudos do que a outra pessoa que ela usou como parâmetro fez, só que ela demorou 3 vezes mais. Pode ser que isso ocorra. Pode ser que ela copie e passe logo de cara. Pode ser que ela copie e demore 2, 3 vezes mais para passar. Ela vai passar? Se insistir, uma hora vai. Ela não vai entender. Nossa, mas eu sou mais inteligente do que ela e eu demorei 3, 4 vezes mais para passar. Por quê? Porque a centelha divina não coloca pressão. A pessoa, por si só, colocou uma certa pressão e por isso demorou mais tempo. E a centelha divina que estava levando-a para um caminho do propósito de vida, em razão da pressão colocada por ela, a centelha divina parou. Não, ela quer muito isso aí, então tá bom. Só que a própria pessoa está colocando uma pressão. Então a própria pressão dela também vai ter uma dificuldade de fazê-la entrar. Mas a pressão colocada já fez com que a centelha divina saísse. Porque a centelha divina, que nada mais é do que uma partícula, né? A centelha divina é uma nomenclatura utilizada para identificar uma partícula, uma espécie de partícula de Deus que cada ser humano tem em seu campo. E que através dessa partícula, essa pessoa tem todos os poderes que Deus teria. E ela entra em contato com Deus através dessa partícula, né, da centelha divina. Ela está em sintonia, né, com Deus através da centelha divina. E a centelha divina, ela faz com que a pessoa emana uma energia para que a pessoa trilhe aquilo que ela deve trilhar. Só que isso, em hipótese alguma, é feito através da pressão, da obrigação. Então, se a pessoa coloca uma pressão contrária, a centelha divina paralisa e a pessoa, né, pode vir a conseguir o que ela quer. E aí, o que irá acontecer? Vai existir, e como eu disse, acho que eu disse anterior à gravação, a pessoa, ela tem, inclusive, em razão do livre-arbítrio, em razão do poder que ela tem ela tem o direito ao livre-arbítrio, ela tem esse poder também de querer que aquele caminho X seja migrado para o caminho Y. Agora, pelo caminho X, ela teria uma evolução de uma certa forma, uma evolução em nível aqui. Pelo caminho dela, a evolução que ela vai ser bem menor, não se compara. Ao ponto de depois, né, depois dela desencarnar, ela, quando, né, for apresentada essa questão para ela se arrepender profundamente. Mas, né, as coisas vão ser ajustadas para que aquela fluidez, né, para que aquela opção dela entre dentro de uma fluidez divina, nem que ela faça aquele caminho para depois fazer um contorno e voltar para o caminho que a centelha divina queria colocar. Como se fosse um atalho, que só iria atrasar mais a evolução da pessoa, mas a pessoa tem esse poder, tá?
Assim como ela tem o poder de determinar, isso que eu vou falar é algo que o ego adora, por isso que às vezes eu tenho que falar de uma forma comedida. Então, saibam interpretar o que eu vou dizer. Assim como você também tem o poder de fazer esta determinação, essa nova, determinar um novo propósito para você. Não, meu propósito é isso, isso, e eu insisto, é isso. Você tem esse poder. E eu vou evoluir igual ao que eu evoluiria ali da outra forma. Tem esse poder. A verdade é que a pessoa tem esse poder. Só que não é aconselhável isso, porque isso é algo que está numa instância, tá? Que falta percepção das consequências que isso pode acarretar. E é quando a pessoa chega nesse nível dela enxergar que ela pode fazer essas mudanças, ela está no nível em que ela não vai querer fazer essas mudanças. De estabelecer um novo, dentro de um propósito pré-determinado, ela, não, esse, eu não quero, meu propósito vai ser esse aqui. Pum. Ela já está no nível que ela não vai querer impor isso aí. Mas seria possível para a pessoa? Seria. Sem que acarretasse malefício nenhum? Sim. Mas quando ela está nesse nível, isso deve ser entendido. Isso deve ser entendido. Quando ela está nesse nível, ela não vai querer fazer questão de ser assim, sensato. E se porventura. Alguém viu aquele filme, o Agente do Destino? É aquilo ali. Agente do Destino. É claro, foi passado como prática aqui na mentoria. Quem não assistiu, assista. Tudo aquilo são metáforas, tá? Não vão achar que existem aqueles seres, né, aqui. Não. Tudo aquilo ali são metáforas, brilhantes metáforas para mostrar como funciona. Aquele filme ali, ele na minha opinião, é um espetáculo. O ativista quântico deve assistir. Existem alguns filmes que devem estar no ativista quântico aqui da nossa mentoria. Por exemplo, Testando Sangue, o Revolver, para entender o ego, Agente do Destino, para entender propósito de vida. Eu vou focar nesses dois. Eu vou citar mais um. Vou citar mais um, sem citar o nome, só vou falar o enredo. A felicidade está no caminho. Isso remete a você a qual filme? Vamos ver se o antigo aí, o membro antigo está afiado. A felicidade está no trajeto. Existe conquistar a felicidade, fazer algo para conquistar a felicidade. Esse pensamento é um pensamento que não dá felicidade. A felicidade é aqui agora. Não, não é sou não. Eu usei as palavras um pouco diferentes justamente para dar mais dificuldade. Não. Quando for passado, você não estava na mentoria não, Tatiana. A procura da felicidade também não. Vamos lá. Se alguém lembrar, se alguém tiver um insight, aí pode falar. Alguém pode ter falado no chat, eu não li. Boa! Sabia que mais cedo ou mais tarde alguém ia falar. Poder Além da Vida. Esse é o terceiro filme que tem que estar no sangue. Poder Além da Vida. Bom, dentro do que foi falado aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta dentro do que foi falado aqui?
Pode fazer, tá? Se está com receio, se você quer fazer alguma pergunta, mas você está com receio, nossa, eu quero perguntar, mas não sei se isso está relacionado ao tema, pergunte, não tem problema nenhum, não, está aberto. Não vai, se porventura estiver fora também do tema, eu vou responder do mesmo jeito e nem vou ficar falando, ó, tá fora do tema, vou fazer isso não. Pode perguntar à vontade. Perguntas, gente, perguntas. As perguntas, gente, ó, a partir disso que eu falei, existem alguns caminhos. As perguntas, elas fazem esses caminhos se unirem, dar uma percepção maior do que é o melhor a ser falado nesse momento. Perguntas? Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir o som. Tá aberto. Só falar, só abrir o microfone e perguntar. Igor, excepcional noite, Adriano, tudo bem? Adriano, meus parabéns, felicidades para você, tudo de bom, Gratidão, Igor. Gratidão, tá? gratidão. Só uma Muita luz, pergunta. vamos enviar aí logo mais, às meia-noite, vamos enviar uma energia forte para você. Pode perguntar aqui. Então, a minha pergunta é assim: quando a gente tem a percepção que está no propósito de vida, qual é o caminho? Continua ou a gente começa a buscar o entendimento disso? Conseguiu captar a pergunta? Repete, por favor. Quando a pessoa tem a percepção de que ela está no propósito de vida. Ela, Isso, correto. beleza, Ela, ela, ela tem uma percepção, estou no propósito de vida. E aí, qual é a decorrência? a decorrência dela, ela está tendo algumas dificuldades. Ela continua a buscar esse entendimento ou ela busca a expansão da mente para poder fazer do jeito que está fazendo? Eu não entendi o que, a diferença de um para o outro. É porque É, de um, quando ela tem, vamos lá, ela tem a percepção de que está no propósito de vida. A partir daí, correto. aí você supôs duas decisões. Uma decisão seria ela continuar vibrando naquilo ali. E a outra seria fazer uma A outra outra busca de uma outra. Essa isso parte que eu não entendi. seria buscar um caminho paralelo para continuar trilhando dentro do propósito. Eu já entendi. Já entendi a sua pergunta. Bom, o que o Adriano quis perguntar, vê se é isso, Adriano. Botar um exemplo prático. A pessoa, ela é dentista. E ela descobriu. Ver se é isso. Se não for, Sim, você avisa, tá? A perfeito, pessoa é perfeito. dentista. E ela descobriu que o propósito de vida dela é ser cantora. Ela deve imediatamente largar a profissão de, né, largar lá a clínica dela, o consultório e mergulhar nessa energia em prol de ser cantora, ou ela deve buscar ser cantora, mas mantendo ali um emprego de dentista até as coisas, ela poder se sustentar sendo cantora, etc. Seria isso que você está perguntando? Ou não? Nada a ver. Exatamente, exatamente, perfeito. Você captou a pergunta na sua essência. Certo. Exatamente isso. Então vamos lá. Então, isso varia. Por quê? Pode ser que, e isso ocorre muito, nesse caso, né, seria não ter, pode até não ter uma congruência muito grande, mas poderia ser possível também, que o fato dela ser primeiro dentista é necessário para ser cantora. Parece totalmente congruente, mas poderia ser dois empregos aí que tem uma congruência e às vezes esses dois casos mesmo, né, fazer faculdade de odonto, ser cantora, talvez pode existir alguma congruência aí que a gente não enxergue. Pode ser possível. Então, e se de repente ela Sim, largar de forma prematura né, o emprego de dentista para se aprofundar em ser cantora, pode ser que isso seja até mesmo prejudicial. É possível. entendi. Então, cada caso é Dentro um caso, a desse pessoa tem que contexto, analisar, porque muitas sim, vezes existe uma preparação anterior para o propósito. Outras vezes não, outras vezes a pessoa está errado mesmo, está no caminho errado. Então, mas a pessoa sente isso, ela sabe. A entendi. pessoa Então, sabe, dentro ela desse sente, ela contexto, sabe, ela então sabe. dentro, dentro, Ela então dentro sabe, desse mas contexto, pela minha experiência que eu percebo. Você quer falar alguma coisa? Desculpa, eu te interrompi. eu só disse assim, então dentro desse contexto ela continua trilhando o caminho que ela está e vai
paralelamente atendendo aquilo que ela sabe que está dentro do propósito dela, até que realmente ela tenha o engajamento total dentro dentro do propósito. Acredito que seja o universo vá trabalhar para que ela largue um lado para que possa focar no dentro daquilo que é real para ela. Mais ou Isso, menos foi isso isso. que eu Vamos entendi. lá. Mas essa é uma pergunta importante, porque o propósito a pessoa trilhar o propósito dela é o mais importante a se fazer em vida, sabemos disso. E muitas vezes, vamos trazer um caso real, um caso, assim, fictício, mas que poderia ser real, né? Tá? Não um caso real, fictício, mas que poderia ser real. Usando esse mesmo exemplo. A pessoa, ela tem um propósito em ser cantora, só que para ela ser famosa, fazer músicas é, que chegue, né, que esteja, que músicas que estejam dentro realmente do propósito de vida dela, e vamos supor que sejam músicas que passam a música, ela é frequência pura. A pessoa escuta uma música, ela vibra numa frequência e aquela letra da música pode formar uma crença na pessoa. Isso ocorre muito. Tá? É por isso que sempre passamos uma ótima música para ser escutada e formar um paradigma, formar uma crença, uma instalação perfeita na mente de alguém, é a música Sonha, de Luiz Miguel. Sonha, de Luiz Miguel. Bom, isso não é indicação minha não, tá? Não é indicação minha também, mas não sou eu que estou trazendo, não fui eu que escutei e falei, olha, bacana, indica aí. Não, poderia ter sido, eu falaria. Essa indicação foram pessoas tá, tops aí, que passaram. Pessoas totalmente confiáveis. E, voltando. Então, nesse caso da dentista, ela poderia ser que o propósito dela era fazer músicas e a letra da música tenham a finalidade de formar excelentes crenças, excelentes instalações na mente das pessoas. Só que né, o mundo capitalista, sem críticas ao capitalismo, tá? De forma alguma, o mundo capitalista, nesse nosso, na vibração do paradigma de Adam Smith, quem estuda economia sabe o que eu estou dizendo, infelizmente, o poder, o dinheiro, ele manda, ele vem, ele, não é que ele manda, ele vem se vem sendo colocado de uma forma acima do que deveria. Somente o dinheiro importa para muitas pessoas, somente o lucro importa. Elas não enxergam que o sentimento que elas querem ter ao ter lucro é o que importa. E que, muitas vezes, o foco no lucro pode fazer com que elas tenham comportamentos errados, e esses comportamentos errados cessam qualquer possibilidade delas sentirem o que elas querem sentir ao ter dinheiro. A pessoa busca a felicidade. Elas querem muito dinheiro para ter conforto, elas buscam a felicidade através do dinheiro. O dinheiro, realmente, ela provoca conforto, provoca felicidade também, se estiver tudo dentro de uma normalidade. Agora, se a pessoa coloca e ela é individualista, ela passa por cima de tudo, ela só enxerga o meu lucro, e que se dane o que está acontecendo com o resto, e coloca produtos horríveis aí para serem consumidos pelas pessoas, objetivando apenas o lucro. Mal sabe ela que esse lucro vai ser uma desgraça na vida dela. Agora, se ela quiser ter um lucro fazendo bem às pessoas, esse lucro vai ser uma bênção na vida dela, esse dinheiro vai ser uma bênção na vida dela. Mas, enfim, então, dito isso, quando a pessoa tem um propósito em ser cantora, presta bastante atenção nisso que está sendo falado, tá? Colhe os olhos aí na tela do seu celular, do seu computador, da sua TV e capte esses detalhes. Se a pessoa, ela tem esse propósito
né, de fazer músicas que vão beneficiar as pessoas. Só que, em razão dela não estar preparada, em razão dela não ter uma base financeira sólida, ainda depender, né, de investimentos de terceiros, algo que ela, trabalhando como dentista, poderia estar no caminho de galgar e não depender dos outros. Em razão disso, ela pode desviar do propósito dela e aceitar, topar fazer uma música X que, segundo, né, lá os produtores, não, faz uma música nessa direção aqui, porque isso que vai bombar e você vai ter muitos fãs. E a pessoa, né, e é falado, ó, ou você faz isso ou nada é feito. Ela vai lá, grava uma música nesse sentido, né, e a letra da música nada mais é do que algo no sentido que faz uma instalação ruim na mente da pessoa. Cita aí, é só você analisar aí as letras de várias músicas que você vai ver que tem músicas que emanam uma instalação no sentido da pessoa cometer suicídio, emanam uma instalação no sentido da pessoa viver triste, viver em depressão. É só olhar a letra da música que você vai analisar. Tá? Assim como tem músicas maravilhosas, letras maravilhosas. É só analisar a letra, gente. Só você analisar a letra e identificar essa letra aqui e perceber aquelas palavras vão ser uma instalação na sua mente. Reflita, aquilo ali é uma instalação que você quer? Que instalação aquilo aí vai fazer na sua mente? Se você ficar escutando aquela música e você escutar aquelas palavras e você tiver sentimentos bons, pulando, vibrando, querendo, dançando, nossa, aquilo te faz bem, e aquilo vai se transformar numa instalação na sua mente. Lembrando. Então, a pessoa, de repente, se ela largasse, voltando ao foco aí da explicação, se a pessoa que é dentista e ela tem o propósito de ser cantora, se ela largasse o consultório dela para mergulhar nessa vida de ser cantora, se isso fosse ser uma decisão que iria desviar o real propósito dela ser cantora, dela fazer músicas cujas letras não eram dentro do propósito dela, a melhor decisão dela é não largar o consultório, ficar lá, continuar com base, até ela ter a maturidade suficiente, até ela ter conhecer o produtor certo, até ela ter uma condição financeira X, até acontecer o que tiver de acontecer, que vai garantir que ela não vai desviar do propósito dela em fazer músicas que façam bem às pessoas quando ela ser cantora. Tá claro? Acho que deu para... Acho não. O problema é que isso é muito simples, só que como eu fiz vários desvios para outras explicações, né, então ficaram algumas peças assim para você pegar e montar o quebra-cabeça. Mas acredito que ficou aí esclarecedor. Se não ficou, por favor, fale, que isso é muito importante. Inclusive, as dúvidas dentro disso aí, existem várias questõezinhas aí que eu não expliquei, que você pode estar com dúvidas, que se você perguntar, eu vou explicar. Então, tem dúvidas quanto a isso? Essa minha pergunta é para todos. Tem dúvidas? Adriano, Douglas? Não, Igor, foi perfeita a explicação. Perfeita, perfeita. Ficou bem claro, realmente. A questão é a pessoa sempre ver aquilo que está dentro da projeção do propósito de vida dela, lógico, sem fugir, sair de um lugar para poder dar um tiro no escuro, mais ou menos nesse sentido aí. A pessoa tem que sempre estar focada naquilo que está fazendo. Perfeito, Igor. Maravilha. Obrigado aí pela participação. Gente, vamos lá. Então, ativista quântico. O mais importante nesse momento é você grava essa palavra, agir, ações, fazer acontecer, agir, tá? Então, preste atenção nisso. Uma regra do ativista quântico. E isso é algo que eu persinto que neste exato momento está sendo um empecilho aí em muitas pessoas, alguns membros e tudo mais.
a preocupação, a preocupação alheia, preocupação do tipo, se eu me comportei da forma X, se o que estão, eu fiz isso, o que estão achando de mim? Nossa, eu fiz isso de errado, então as consequências vão ser esta e essa. Todas essas questões, todas aquelas as ruminações e neuroses que tem gente passando, né? Por isso eu sei que tem. Nem me foi falado não, mas a gente percebe, o nosso campo tá conectado. Não só eu, como outros membros também percebem, sem citar nomes, nem precisa citar nomes. Todas essas questões, tá? Elas é uma ilusão. Tudo isso é ilusão, tudo isso é ilusório. Então, se existe essa preocupação, você tem que entender que não faz o mínimo sentido você se preocupar com isso. Nossa, mas poxa, eu agi errado e o que a pessoa está achando de mim? Entenda isso nesse exato momento. Tudo o que está no passado, tá? Eu vou usar a palavra passado só para ficar entendível. Porque presente, passado e futuro não existe. Mas vamos lá. Tudo que você fez é totalmente irrelevante. Eu quero que você vibre nesta frequência a partir de agora aqui comigo. A partir de agora, todos nós juntos, tá? Você vai vibrar nessa frequência. Tudo que foi feito para trás torna-se irrelevante no seguinte sentido. Tá? Entenda o que eu estou dizendo. Torna-se irrelevante dentro de um parâmetro. Que parâmetro é esse? O que é determinante é exatamente o que se faz agora. E isso que eu estou dizendo, gente, é algo que é isso é uma espécie de um pacto fazendo aqui, todos nós, e isso para quem quiser, tá? Tá? Quando eu digo pacto, não é nada negativo, não, tá? Algo do bem. Tudo que foi feito de ruim, né? Tudo que foi de ruim anteriormente, torna-se irrelevante nesse momento. E você vai perceber que se você topar isso, nem precisa mencionar, isso é algo mental, se é isso, se você topa, se não topa, ou se você topa ou se você não topa, isso é uma oportunidade desse momento aqui, dessa live única. Se você estiver assistindo a gravação pela primeira vez, ok. Pela segunda vez já não é o mesmo efeito. Então, quem está ao vivo aqui é nesse momento. Né? Na gravação, já a oportunidade já passou. Quando a oportunidade bate a sua porta, você deve abraçar. Caso você queira também. Se quiser deixar a oportunidade embora. Aí, cada um com seu cada um. Então, um compromisso. O que foi feito de ruim e algo negativo, um comportamento X, alheio, se você xingou o fulano e fulano ficou sabendo, nada disso tem mais efeito. Nada disso tem mais efeito. As coisas ruins. A partir de agora. Desde que exista um ato positivo nessa sequência. Exemplo, e aí para cada questão aí, você não precisa ficar focalizando nas coisas ruins que você fez, não precisa focar nisso. Apenas tenha comportamentos corretos a partir de agora. O comportamento, inclusive você pode trazer aquela prática, o comportamento que Jesus Cristo faria, isso aí num grau mais top, não precisa nem chegar nesse nível para afirmar esse compromisso aqui não. Tá? Se chegar, melhor ainda. Apenas ter um comportamento probo. Exemplo. Vamos supor que, nossa, eu vou dar um exemplo chulo aqui, tá? Mas que muitas vezes criam neuroses na mente das pessoas. Nossa, eu bebi e falei besteira, fiz fofoca, falei besteira. Uma pessoa me confidenciou um segredo e eu contei para uma outra pessoa. E isso fica te atormentando, porque acabou que a pessoa ficou sabendo e tudo mais. Então, nesse exato momento aqui, né,
toda essa consequência negativa cessa, você vai perceber que vai cessar, né? Ela vai enfraquecer, ela cessa da seguinte forma, ela vai enfraquecendo até sumir, até dissipar. Basta você também não colocar mais lenha na fogueira, lógico, né? Isso significa você, né, não ficar falando sobre aquilo com outras pessoas e tudo mais, né? Apenas entenda que é uma chama que está se apagando e você vai deixá-la apagar. Apenas, e você deve ter o seguinte comportamento. Se você fez uma fofoca, a pessoa te confidenciou seus segredos e você fez uma fofoca, então você vai estabelecer um compromisso de nunca mais cometer esse erro. Você não vai mais. A pessoa pode ser bom te confidenciar novos segredos. Se alguém te confidenciar novos segredos, você vai ter um compromisso. Não vou falar para ninguém. Dessa vez eu vou guardar o segredo. Não vou comentar com ninguém. Se esse comentar seja algo ruim, você não vai comentar. Apenas se for algo realmente extremamente importante ser comentado, que vai fazer bem à humanidade se você comentar. Aí tudo bem. Agora, se não é, se você vai... se você sempre teve isso é só uma questão exemplificativa. Se você sempre teve o defeito de ser linguarudo, de falar tudo, todas as consequências negativas desse seu defeito, elas cessam aqui agora, desde que você firme o compromisso desse erro nunca mais, que esse erro nunca mais será cometido daqui para frente. E esse compromisso, ele vale para todos os defeitos, desde que você assuma o compromisso de não errar de novo e não errar. E se vier errar, aí as coisas voltam. Dentro da sua questão, lógico. Você vai ser uma pessoa 100% perfeita em todos os casos. É normal, você é um ser humano, que você venha a errar de novo. Você é um ser humano. Isso vai ocorrer. Tá? E aí, dentro daquilo que você errar de novo, não vale o que estamos dizendo. Mas dentro daquilo que você conseguir se manter, continua valendo. Tá claro? Exemplo. Nesse caso aí de ser linguarudo, você realmente nunca mais comentou fofocas com ninguém? Tudo que você fofocou, de situações que você não deveria fofocar e você fofocou, tudo isso, todas as consequências negativas cessaram. Se você não fofocar mais. Mas tinha um outro defeito seu que era no sentido de você sempre estar devendo dinheiro e acabar não pagando, esquecer das dívidas e tudo mais. E aí você firmou o compromisso aqui, firmou o compromisso de nunca mais dever nada a ninguém. Se porventura você está devendo, o primeiro dinheiro que você puder, que você receber, você vai pegar para pagar. Você jamais vai ter o dinheiro para pagar uma dívida, mas deixar de pagar porque você, porque eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar comida, que seja, eu tenho que comprar isso e aquilo. Não, vai pagar a dívida. Igor, mas eu vou passar fome? Não vai. Paga a dívida que eu te garanto que você não vai passar fome. Garanto a você. Aí você vai confiar no universo, sim ou não. Aí, isso é de cada um. Mas aí você foi lá e cometeu o erro de voltar a dever. Todas as consequências negativas relacionadas à questão de dívidas, elas voltam. Mas na questão lá do fato de você ser linguarudo, você se manteve ok, sem falar mais nada, aquilo ali, nessa questão, se mantém. Tá claro? Tá claro? Isso aí é para quem é da mentoria, tá? Porque tem todo o nosso campo em sintonia. Quem não é da mentoria e achar que pode fazer, faça também, tá? Tente aí. Mas quem está... Eu garanto isso aí, essa prática, para quem está dentro da nossa mentoria, porque eles têm o nosso campo. Né? Inclusive, a imagem do nosso campo, peço que todos vocês tenham aí em mãos. Igor, eu não recebi. Procure. Peça no grupo. Corra atrás da imagem do campo.
já estabeleci que essa imagem, né, o membro novo entra na mentoria e recebe a imagem do campo. Não é falado nada. É de forma automática, se ele tiver que receber, ele vai ficar sabendo, escutou na mentoria, lembrou depois, pediu, não? Aí vai ter a imagem do campo lá. Dessa forma. Não é mais nesse processo de, olha, essa aqui é a imagem dos campos. Não. Isso tudo tem um porquê, tá? Mas você pode perguntar, pode pedir, pode perguntar no grupo. Se alguém quiser te enviar no grupo, pode enviar. Ok. Só não é feito dessa forma. Em todo grupo, toma mais do campo. Não. Tudo tem um porquê. Bom, e aí quem faz parte da mentoria, tudo bem, garanto. Quem não faz parte da mentoria, pode fazer, só que aí, né, não me cobre resultados nesse sentido. Quem é da mentoria, pode falar aí que é líquido e certo. Se você agir da forma líquida e certa, é líquido e certo. E isso não é obrigatório, tá? Quem quiser, né, quem está escutando aqui, tá? Pode aí você, nesse exato momento, tomar sua decisão de estar aderindo, sim ou não. Esta é uma oportunidade, não vou dizer que é única, né? Mas é uma excelente oportunidade. Assim como o universo já lhe deu excelente oportunidade e vai continuar lhe dando excelente oportunidade, mas aqui, ali, aqui, para alguns mais, para outros menos. Muitas vezes as oportunidades são dadas e a pessoa não percebe. A mesma oportunidade dificilmente é dada, às vezes sim, às vezes não. Algumas oportunidades são raras, únicas, outras não tão únicas. E aí cabe a percepção de cada um captar. Lembra aquela... Nossa, eu tô falando muito do professor Hélio hoje, ele tá me vindo muita... Né, ultimamente o professor Hélio Couto tá vindo muito assim nas minhas meditações. Vou até entrar em contato com ele. E... Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos seguindo. Igor, Então, inclusive, deixa eu só continuar. Inclusive, tem uma história que o professor Hélio Couto conta, uma palestra dele. Essa palestra, salvo engano, se chama Relacionamentos, Bioquímica do Amor, algo nesse sentido. Acho que é a palestra número 2 lá. Tem tanto tempo que eu não olho lá. Palestra número 2. E ele explica que existe ele conta uma história, né? Você pode contar uma história para uma pessoa, e essa história, ela cria na mente da outra pessoa uma espécie de uma ligação, no sentido de que as oportunidades são únicas e elas devem ser aproveitadas quando chegam, e a pessoa, de forma inconsciente, une a oportunidade à figura da pessoa que está contando. Né? A história seria o seguinte: uma pessoa chega para outra. Né? Recentemente acho que eu falei que sempre é bom estar lembrando para você entender que, nossa, essas histórias podem ser boas e podem ser muito perigosas. Né? Histórias, no geral. Né, essa é a seguinte questão. Uma pessoa chega para outra e fala assim: nossa, peguei o metrô, ontem eu peguei o metrô e eu vi um homem e uma mulher, um olhando para o outro, olhou no olho do outro e tal, percebi que eles tiveram uma sintonia então, e tudo mais. Só que aí o metrô parou no vagão e aí a mulher desceu, o homem desceu do vagão, foi embora e a mulher continuou. O vagão, né? Tudo muito rápido, teve que pensar rápido, acabou que ela permaneceu dentro do trem, do vagão, e o trem foi embora. E aí você fala essa história e já emenda alguma outra assim, pô, vem cá, o Flamengo joga hoje, não sei o que, mas o Flamengo, não sei o que, sei lá.
É como se a pessoa estivesse colocando essa história dentro da pessoa e já emenda outra coisa para a pessoa se desligar daquela história. A história foi colocada, quando o inconsciente foi fazer suas devidas avaliações sobre defender-se ou não daquela história, daquela instalação jogada, a pessoa já iniciou uma outra história para quebrar essa defesa. E aí aquela história ficou. E a história ela tem a seguinte finalidade: as oportunidades aparecem, batem a porta. A pessoa pode aproveitar ou não. E a pessoa associa a oportunidade à pessoa, à figura da pessoa que está contando. Sendo que. E por que se tem esse entendimento? Porque é o seguinte, né? Uma pessoa viu a outra no metrô. Aí tem toda aquela figura. Nossa, pode ser o amor à primeira vista, pode ser o homem da vida dela, a mulher da vida dela, tudo mais. Viram o metrô. Só que aí o metrô parou, abriu. Eles não se falaram. Se um desceu, a probabilidade deles se verem depois, nossa, é difícil. Pode ser. Pode ser que eles nunca mais vão se ver. Se não sabe quem era, o nome, nada, que era amigo de quem. É numa cidade grande, inclusive se for, né? Onde tem metrô, cidade grande. Ou seja, a pessoa teve a oportunidade ali. Se ela foi lá e falou qual é o seu nome, seu telefone, puxou um assunto, é uma coisa. Se ela não fez nada disso, a oportunidade foi embora. E poderia ser algo da vida dela, dele ou dela. E aí provoca isso aí. E existem, olha, iguais a essa existem várias. Várias. Tá? Quando se coloca essa história e é falado logo após, e é dado esta explicação que eu estou dando, é claro que eu, com meus membros, eu falo o máximo que eu posso falar possível, só não falo o que pode prejudicar os membros. Então, e quando eu faço a live aqui, minha live é toda focada nos membros. Eu posto no YouTube, mas a finalidade, o foco da minha live não é o conhecimento passado para os membros, não é o conhecimento passado para os usuários do YouTube. Acaba que, é lógico, vai ser ótimo para os usuários também, né? Não para todos, mas para muitos, eu tenho certeza que sim. Mas só estou dizendo que todo o contexto da live, todo o esqueleto, todo o roteiro, eu uso como prima os membros. Tá? Vamos lá. Quando o professor Hélio Couto ele explica, logo depois, quando ele esclarece esse fato da oportunidade, quando ele menciona exatamente esse ponto de oportunidade, naquele exato. Isso aí eu posso afirmar porque eu li todos não. A maioria dos livros ali que falam sobre, eu li, porque eu gosto muito desse assunto e eu captei isso. Quando ele menciona exatamente aquela parte da oportunidade, ali se está colocando um gatilho mental, uma espécie de instalação no sentido da pessoa entender que aquele conhecimento passado, ou seja, o entendimento de como o universo funciona, é uma oportunidade única na vida da pessoa ali, que ele é um mestre, né? O professor Hélio Couto é um mestre. Tá? E é claro, ele está usando esse poder para o bem. Está criando um gatilho para a pessoa, está criando algo para o bem. Fazendo a pessoa. As pessoas nem sabem disso, né? Bom, e tem outros vários, né? Todos eles que eu observei foram todos para o bem. Quando eu falo todos, eu estou me referindo às instalações em forma de histórias colocadas dentro de um contexto para fazer instalação em quem está escutando. Tá? Eu já percebi ser usado algumas vezes, e todas elas para o bem, feitas pelo professor. Eu percebi, tá? Não foi ele que me falou, e eu também não sou dono da verdade. Pode ser que eu esteja equivocado, tá? Eu estou falando, passando essa informação, apenas como um mero ouvinte ali, telespectador, e sua percepção. Deixar isso bem claro, ok? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta mais sobre, olha, lembrando que passamos
uma prática, na verdade, uma oportunidade, uma oportunidade de forma de prática de resolução de problemas, né? Que é algo para você resolver aquilo que está lhe atormentando, ser resolvido agora. Perceba isso. Alguém tem alguma dúvida sobre essa prática? Nomenclatura pode ser prática pacto, pode ser isso aí é irrelevante. É um pacto com você consigo mesmo, tá? Apenas isso. Totalmente mental. E não tem contraprestação alguma de sua parte. Deixar isso bem claro. E isso tudo é algo do bem, positivo. Não tem nada de... não tem nenhum espírito, nada aí envolvendo isso. Nada, nada. Algo do você com o universo mental e ponto, tá? Deixar isso bem claro. Não existe dívida com nada, com ninguém. É apenas você consigo mesmo mentalmente. Isso aí está à disposição, né, das pessoas, mas tem seus momentos corretos assim, de serem feitos. Bom, deixando isso claro, bem claro, alguém quer fazer alguma pergunta? Faça, gente, faça. Alguma dúvida sobre isso? Vocês vão fazer... Acredito que tenham pessoas com dúvidas. Vocês vão fazer existindo dúvidas? Ou não há dúvida nenhuma? Ou tem, você que gostaria de fazer, mas você está com vergonha? Você está com vergonha sobre, nossa, será que essa minha dúvida é pertinente? Nossa, será que eu vou falar besteira? Né? De antemão, né? Essa nossa própria prática em si uma das finalidades é exatamente você jamais ter esse sentimento que eu citei aqui agora. Nossa, Igor, será que ou você é alfa, um ativista alfa, líder, senhor de si bondoso, ou não é? Ou é um medroso, pacato. Não, né? Senhor de si. Então, se tem dúvida, a gente fala. Igor, gostaria de fazer Se uma é pergunta. irrelevante, se alguém vai achar isso, o problema das pessoas. E você tem essa dúvida e ponto. É exatamente isso. Certo? Você tem que vibrar dessa forma. Certo? Fala, pode perguntar. Igor, gostaria de fazer uma pergunta. Eu achei interessante o exemplo que você deu sobre o dentista. Se a pessoa está muito incomodada, isso é o ego dela que está incomodando ela, fazendo ela querer outra alternativa? Você trouxe um outro ponto que está, inclusive, está dentro do roteiro, que eu não ia falar, mas vou aproveitar e falar de forma rápida. É o seguinte, como saber... não sei nem se é essa a sua dúvida, mas está totalmente ligado ao que eu vou falar agora. Como a pessoa pode saber se algo é o propósito de vida dela ou é apenas algo do ego? É muito simples. Por exemplo, vamos supor que a pessoa acredita que o propósito de vida dela é ser médico, ou ser juiz, ou ser um cantor de sucesso. Bom, então ela deve fazer a seguinte... Tá travando? Tá travando? Tá travando, Douglas? Faz assim ou não. Voltou? Tá normal agora? Normalizou? Tá escutando normal. Tá. Como saber se algo que a pessoa acredita ser do propósito é realmente um propósito dela? Ou seja, é da intuição ou é algo do ego? Vamos supor que seja muito simples. Vamos supor que seja o propósito, o que ela acredita que seja o propósito dela é ser médico, é ser juiz ou cantor de sucesso. Ela vai fazer o seguinte questionamento: se um médico ele ganhasse, ele tivesse ou se o fato dela ser médica de fato preenchesse ela de felicidade e tudo mais, ok? Porém,
ser médico é algo que não tem o status na sociedade atual igual ao que seria. Ela tem que imaginar que, vamos supor que ser médico, o status de ser médico seria o mesmo status de uma pessoa que é nada contra. Qual o exemplo que eu posso citar para não pegar? O mesmo status de uma pessoa que é caixa de um supermercado. Nada contra quem é caixa, tá? Mas, né, médico hoje tem um status, um caixa de supermercado tem um outro status. Vamos supor que a pessoa tem que imaginar assim: se médico tivesse o mesmo status que um caixa de supermercado tem e ganhasse o mesmo salário, ainda assim você queria ser médico? Se sim, é o seu propósito. Bem simples. Nesse contexto, você verifica se existe a influência do ego ou não. Bom, aí qual foi a sua dúvida? Você perguntou, trouxe o ego, já me veio logo nesse ponto. A sua dúvida era qual? É isso? Responde a sua dúvida ou não? Ou é outro ponto? É mais ou menos isso. É tipo, a pessoa sabe que é a música, o propósito dela, só que ela está sendo dentista. Só que ela está sendo muito incomodada sendo dentista. Só que é necessário ela ser dentista por um tempo até ela conseguir ser música. Isso é o ego dela que está criando essa sensação de insatisfação. Tipo assim, sabe que tem que ter paciência. Então, o Tá. que incomoda ela é o ego. Então, nesse caso aí, Douglas, cada caso é um caso. Nesse exemplo que você trouxe, deve ser analisado caso a caso. Não tem como eu ter respondido dessa forma. Porque pode ser que realmente seja o ego, ou pode ser que não, que realmente é uma energia querendo levá-la para ser cantor e ela está ligando. Então, cada caso, mas a pessoa, ela percebe isso aí. Percebe. Ela deve usar exatamente esses parâmetros que eu estou trazendo. Esses parâmetros. Por exemplo, se ela deixasse o consultório, né, de odonto lá, né, deixasse o consultório onde ela trabalha como dentista de lado e migrasse, né, para a carreira artística, de ser cantor. Só que aí a única possibilidade, surge a possibilidade dela gravar, né? Hoje em dia não é mais CD que grava, né? Gravar músicas, né? De gravar músicas. Antigamente se falava CD, discos. Surge a oportunidade dela de gravar músicas, só que se nesta oportunidade ela necessariamente tivesse que fazer músicas que seriam ruins para as pessoas, mas que fariam sucesso e que fariam, né, daria dinheiro rápido e tudo mais. Ela iria fazer essas músicas? Sim ou não? Ela faz essa análise. Ela pode fazer essa análise, sendo bem sincera. Se não, então ela vai. Esse incômodo que ela está sentindo é o arquétipo de Ananke buscando ela, chamando ela para o propósito de vida. Agora, mas ela tem que fazer uma análise fria e sincera. Né? E aí o ego pode também tentar confundi-la. Agora, se ela, né, sendo sincera consigo mesmo, se aparecesse uma oportunidade dela gravar músicas como se fosse um CD, porém, necessariamente ela teria que gravar músicas que seriam prejudiciais, mas mesmo assim ela gravaria, né? E aí ela pode inventar várias desculpas. Olha, não, eu vou gravar, mas eu vou gravar 2, 3 ruins só para fazer sucesso, mas junto a isso eu vou gravar outras 15 que vai mudar a vida de muitas pessoas, vai compensar, papapá. Aí ela começa a se enganar nesse sentido. É o clássico, né? Mas não adianta. Ela tem que entender. Se tiver música que faz mal, não tem como ser propósito de vida. E ponto. Ela não tem que chegar, não, vou colocar na balança, porque eu vou fazer 1, 2 negativas, mas para poder fazer 15 positivas. Não existe isso. Ela tem que ser bem sincera consigo. E se realmente ela
ela está convicta que ela vai ter personalidade forte de negar gravar um CD, vamos chamar de CD, um CD de músicas, porque foi imposto dela fazer 1, 2 músicas que ela entende que seria prejudicial, e em razão disso ela diz, não, se for para gravar essas 2 músicas, eu não gravo o CD. Eu recuso essa oportunidade, que parece ser única na vida, mas na verdade não é única. Para o universo, isso aí não é nada de único. Se ela está com essa personalidade forte, então, né, esse incômodo é a Nike trazendo. Agora, se ela realmente for sincera, ela falar, nossa, se viesse essa oportunidade na minha vida, eu cederia sim, então é o ego latejando nessa sua dúvida. É o ego latejando, porque ela não está preparada ainda para sair lá da clínica de odonto, porque se ela sair, ela pode passar por uma situação dessa e ela fraquejaria. Claro? Claríssimo, Igor. Obrigado. Ativistas, foi um enorme prazer fazer esta live de hoje. Agradeço a presença de cada um de vocês. Reflitam aí sobre o que foi falado. Vocês podem assistir, tá? Tudo bem. Vocês podem assistir. Quem está na dúvida ainda sobre, vocês podem assistir a gravação mais uma vez e aí tomar a decisão aí sobre o que foi proposto, tá? Vamos fazer dessa forma, porque às vezes a pessoa também, ela não, se for confuso, ela também não deve tomar uma decisão assim, nossa, eu nem analisei direito e foi, ou toma decisão, ou sim ou não, não sei o quê. Aí um sim pode emanar em você uma sensação de tomar decisões de forma irresponsável, e isso eu não quero. Então você pode assistir a gravação mais uma vez e aí se decidir, tá? Mas mais uma vez, basta, analisa com atenção e decide. Maravilha? Sobre o que foi proposto. Domingo que vem estaremos de novo. Eu li todas as respostas daquela prática, daquelas perguntas. Gostei bastante. Eu li já uma vez e vou ler uma segunda respondendo agora a todo mundo. Né? Eu estava lendo e respondendo. Eu comecei, vou ler sem responder. Eu li todo mundo e agora eu vou ler novamente respondendo. Eu parei na do Felipe. Tá? E foi muito bom. Eu vou continuar com essas práticas. E caso vocês estejam de acordo, eu vou, né, aumentar, tá? Aumentar. A questão é, eu quero que muitos façam. Não adianta ficar aumentando e menos pessoas fazerem. E avante! Boa noite a todos. Orem antes de dormir. Quem não faz parte da mentoria, gente, ingresse na mentoria, tá?